Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera. Como vocês já devem saber, meu nome é Leandro Dyer e estamos aqui em mais uma segunda-feira para o Em Questão. O Em Questão, que é o bate-papo aqui do Jornal Anhanguera com vocês. Muito boa noite também ao homem que possui o microfone, Veridiano Fernandes. Peixoto. Porra, Veridiano Fernandes, Veridiano. é que eu lembrei da rua André Ah, Fernandes, Veridiano. eu Hoje a sou gente, parente. a gente já está num clima mais natalino, né? A gente vai até comentar sobre isso. Sou Nós já estamos num clima mais natalino. Afinal de contas, cobrimos aí a inauguração truta, do Natal de Luz. Fala, truta do Veri. André. Truta do André Fernandes. Boa noite, Lê. Boa noite a todos, né? Então estamos aí para mais um Em Questão, segunda-feira. E tá esquisito esse tempo, né, cara? Tá uma chuva, e aí para, e aí volta. Eu só sei que uma coisa é certa. Haja pernilongo. Já perdi logo, Ou... mas é uma coisa meio maluca, né, Veri? Porque Ah, eu não me lembro muito bem de um início de um final de outono, de um início de verão assim. Não por causa da chuva, porque nós vivemos num país tropical, o verão tem chuva. Mas meio friozinho, né, cara? Tá meio frio. No dia da gravação que nós fizemos lá, quem não acompanhou, veja lá, tá na página do Jornal Anhanguera, a cobertura que nós fizemos da inauguração lá do Natal Luz, do acendimento das luzes. Garoou, lembra? Chegou a garoar no dia, deu uma garoadinha, essas coisas todas. É uma coisa meio estranha. Mas o bom de chover, é desculpa, que a gente sai aí mas da bandeira vermelha. o que que teve de normal esse ano, né? Não, Então o que teve de normal nada não teve nada surpreende. de normal. Não teve nada. Se Nada vocês acharem surpreende. alguma coisa de normal, comente conosco aí durante, porque agora, como estamos só eu e Veridiano Peixoto e vocês, dá para a gente Opa. comentar bastante. Geralmente, quando tem entrevistado, a gente estava tentando um entrevistado para hoje, mas infelizmente ele não confirmou. Então, estamos aqui eu e Veridiano Peixoto. E como a gente sempre começa com os dados da Covid. Esses números que eu vou passar para vocês agora são os números oficiais que estão no site da Prefeitura e estão relacionados ao dia 1º de dezembro, ou seja, até o momento, né, até as 19h33 desta segunda-feira, não houve atualização. Então, só para a gente deixar bastante gravado, casos suspeitos 20.120, confirmados 4.308, óbitos confirmados, infelizmente, 117. E a gente vê aí um aumento gradual da média móvel, da famosa média móvel, e que nos traz certa preocupação, mas também o dia de hoje nos trouxe certa esperança. Vamos dividir a Covid aqui em várias coisas, então começamos. Veridiano, e aí? Os dados aí, realmente, de 20.120 casos suspeitos, né? É a informação também que fica no InfoTrack, que é aquele programa de acompanhamento da Universidade de São Paulo e da Unesp. E então tá aqui. A gente chama a atenção, Lê, porque pelo número de pessoas internadas, né? Porque aí você tem um total, pelo menos as informações aí, de 37 pessoas internadas, tá? Eu acredito que o site da prefeitura, aquele banner lá, quando ele te leva para os indicadores, está totalmente Isso. desatualizado, né? E aí o que acontece? Esse número de 37, quando nós colocamos lá naquela régua, né? Porque a Covid chega um ponto que você trabalha com régua, você trabalha com números, você trabalha com gráficos. É o terceiro maior número de internações em Santana de Parnaíba desde o início da pandemia. Nós tivemos o pico entre o dia 10 e 16 de junho, com 56 internados. O segundo maior número, né, o período aí foi entre o dia 27 de maio a 1 de junho, de 46 internados, que foi justamente nesse período aí que houve aquele pico, né, de mortes, que Parnaíba, junho e julho, atingiu aí patamares nunca vistos, nunca desejados, e que pare por aí também, tá? Então, neste momento, a cidade ela tá com realmente números preocupantes, tá? Como a gente vem noticiando aí, você também colocou aí. Temos a terceira maior, no caso, o terceiro maior período de internações. Acredito que isso esteja concentrado ainda
lá no Centro de Tratamento de Covid no Parque Fernão Dias. E, enfim, aí torcendo para que isso reduza, né? Mas como você falou, a Covid está meio que tá em evidência, mas até com uma maneira um pouco mais otimista, né? Que aí você pode até adiantar para a gente falar um pouco aí do Deixa eu anúncio só do falar governo de uma hoje. coisa, Overi. Você falou dos dados da cidade. Quando a gente carrega lá os dados da cidade e clica nas informações, os últimos dados, que é o monitoramento de leitos, o último divulgado para nós foi do dia 30/11 de 2020. Então, eles não têm os dados, eles não divulgaram os dados ainda de dezembro, às 15h32, que dá 70% de taxa de ocupação. Isso é uma coisa bastante preocupante. E eu acho que até por isso a gente chegou a noticiar daquela reunião feita pelo Vignoli, a pedido também com presença do governo do estado, que reuniu as cidades com maiores índices de Covid, de taxa de ocupação, índice de contaminação, e Parnaíba estava lá. Não estava a cidade de Osasco, porque saiu, estava Parnaíba, Cajamar... Cajamar não estava. Não, Cajamar não estava, né? Porque não tem mais... Parnaíba, Barueri estava. Barueri, Jandira, Carapicuí e Itapevi. E Itapevi, exatamente. As 5 da região, essas eram as 5 que participaram daquela reunião. Mas por que eu falei que também foi um dia esperançoso? Porque o nosso governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, divulgou o PEI, Programa Estadual de Imunização, ou seja, no dia do aniversário da cidade, da capital, ele vai começar o processo de vacinação. A gente lembra que ainda não existe aprovação da Coronavac pela Anvisa, mas a gente pode até comentar um pouco sobre isso, né, Veri? A gente volta àquela famosa questão, né, que tudo no Brasil se politiza. Né? Tudo. É inevitável, tudo no Brasil se politiza. O futebol se politiza, a doença se politiza, o carnaval se politiza. Mas quando nós falamos de politizar, não é naquela essência da palavra de participação, de discussão, enfim, de um bem comum, né? Porque a essência da política, ela repousa nesses ideais. Quando a gente fala politizar mesmo, são interesses às vezes escusos, né, que estão presentes aí, nítidos, mas independente disso, realmente já ficou mais que provado da necessidade da vacinação. Hoje começou na Inglaterra, né, pela Pfizer, a Grã-Bretanha, opa, então vamos. A Rainha Elizabeth vai ser vacinada daqui 2 semanas, porque ela não tem, pelo menos aparentemente, não tem esse esquema de fura-fila, né? Que estipularam um protocolo e esse protocolo vai ser seguido, e parece que a Rainha Elizabeth, o Príncipe Philip, no caso ele com 99 anos e ela com 96 anos, eles estão no terceiro grupo aí, então não tem muito, né? Aí, quando você fala, opa, o governo de São Paulo está aí conseguindo, tentando fazer de tudo possível aí para que consiga a aprovação, abre um outro precedente no que se diz respeito ao seguinte: a preocupação nesse momento, Lê, sim, é a vacina? Mas eu acredito que a preocupação maior, ela recai no ato da vacinação. Sim. Né? Porque você tem aí inúmeros laboratórios farmacêuticos, alguns já lá na terceira fase, já num processo. Então, assim, a vacina está chegando. Agora, existe uma preocupação muito grande em questão de logística, em questão de armazenamento. Hoje à tarde a gente estava brincando aí, brincando não, né? Falando sério da questão de que pode não ter nem seringa, nem agulha para vacinar as pessoas. E aí eu vi que você comentou, e aí os comentários, mas no Brasil se dá todo jeito, né? Faz-se licitação mesmo, é um momento emergencial, tal, isso daí. Eu acredito que São Paulo está realmente anos-luz em vantagem dentro do processo de vacinação. O Brasil é um exemplo, né, de programas de vacinação aí ao longo das últimas décadas, ao contrário de muitos países aí. Nós temos uma população imunizada contra diversas doenças aí, mas agora nesse momento eu acredito
que São Paulo leva uma vantagem, não justamente pelo governo de São Paulo estar impulsionando, capitaneando, buscando isso daí, mas pelo fato de São Paulo ser um estado, né, que tem uma logística muito dinâmica, fácil. Pode falar que não, críticos a governo X, Y, mas São Paulo ela é interligada a aeroportos regionais aí que tem capacidade de receber vacina, estradas, ferrovias não, porque tal. Mas você tem essa ligação que eu acredito que vai facilitar muito. Quando nós fazemos um recorte aí com outros estados do Brasil, você percebe que por mais promissor que seja o anúncio, a divisão aí de grupos, há estados no Brasil que vão realmente sofrer com o processo de vacinação, tá? E continua aí. Não, eu só ia falar, você falou dos estados, das coisas de sofrer, só para a gente ver, só para dar um embasamento legal, porque assim, ele já soltou, você falou que São Paulo está anos-luz, né? Inclusive, ele já soltou que a vacina será necessária 2 doses, a primeira e a segunda dose, e ele já soltou, não sei se quem nos acompanha agora já viu, mas ele já soltou, inclusive, as datas das vacinações, ou seja, público-alvo, a data da primeira dose, a data da segunda dose. Veja, isso está completamente planejado, muito diferente do que a gente vem vendo aí do governo federal. Por exemplo, trabalhadores da saúde, 25 de janeiro a primeira dose, segunda dose dia 15 de fevereiro. 75 anos ou mais, 8 de fevereiro, primeira dose, segunda dose, 1º de março. De 70 a 74 anos, 15 de fevereiro, 8 de março. 65 a 69, 22 de fevereiro, 15 de março. 60 a 64, 1º de março, 22 de março. Ou seja, São Paulo já tem, além da possibilidade de vacinar, como vacinar, o cronograma de vacinação e o número de doses que cada um vai precisar tomar. Então, realmente... o público-alvo aí, no caso, a gente tá público prioritário. Cara, mas que tá falando, isso daí não é um mérito, né? Não é um mérito desse governo, sabe? Quando a gente faz esse recorte no Brasil, o Brasil é um país com uma desigualdade muito acentuada. Mas São Paulo... Gente, São Paulo tá anos-luz. Isso independe de uma questão de governo X ou Y. Para quem conhece um pouquinho aí de história e remete lá no início do século XX, tá? Você vê que São Paulo passou por um processo de industrialização, o processo de tecnologia recente, o processo de implantação de transporte. Então, e aí a gente volta na questão de politizar, porque se realmente... Então, assim, essas doses, quando o cara vem, como no caso do governador de São Paulo, vem a público e fala tal dia, tal público, tal dia, tal público, ele já sabe o número exato dessas pessoas, essas localidades. Então, com certeza, todo o sistema de logística, ele já está preparado. Já está preparado. É isso aí que eu já está preparado. Então, assim, na hora que chegar, vacinou tal. E aí vai ficar todo mundo assim, por que não conseguimos isso? Realmente, é um enfrentamento, E se o Dória, independente, nós sabemos aqui que nós conversamos com tudo e com todos, nós vemos, mas ninguém vai tomar, eu não vou tomar essa vacina, que não sei o quê, que não sei o quê, sabe? A internet ela é muito boa, mas ela também possibilita umas informações assim, né, que a impressão que se dá mais... é perigoso, não é perigoso. Gente, desculpa, eu não acho. Mas você tem o Instituto Butantan, que é uma referência mundial. O Brasil está habituado na questão aí. Você está fazendo lobby? Não estou fazendo lobby, estou trabalhando com fatos. A gente trabalha com fatos aí. Então, o sistema de logística do estado de São Paulo ele já está pronto. O número de pessoas, o estado de São Paulo já deve conhecer, já deve saber onde mora, né? Pelo censo, essa integração aí. Já sabe os dias, não da primeira, mas da segunda dose. Já vai ter aquele tempo. E aí, o que acontece? Como os outros estados vão se comportar diante disso? Porque, vamos ser muito sinceros, se o Dória conseguir fazer isso, não é uma questão só de pessoal. Vamos tentar imaginar a população dos outros estados, toda a imprensa, não só do Brasil, mas a imprensa mundial falando que São Paulo está sendo imunizado. Imagina o cara lá do Maranhão, imagina o cara do Acre, imagina o cara do Amazonas, imagina o Sul, assim, e aí, esse cara conseguiu, a gente não consegue nada. Então, eu acredito que se realmente ele consegue isso, ele vai ter um apoio maciço por parte dos governantes estaduais,
E assim, cara, ninguém imaginou que isso ia acontecer, né? Que uma doença dessa ia vir a detonar economias, acabar com vidas, redesenhar o mapa geopolítico do mundo, porque isso é um tocante muito interessante também. Tá? Você está percebendo que a Europa ela está conseguindo dar uma resposta assertiva e muito mais rápida do que do que o próprio Estados Unidos. Do que a América, sabe? né? Do que a América, né? Os Estados Unidos estão assim, tá no impasse, os Estados Unidos possui aí laboratórios farmacêuticos, mas o negócio está sendo desenvolvido na Europa, aí no caso da Alemanha, você tem aí os laboratórios franceses, lá na Ásia. Então, o mapa geopolítico também está sendo redesenhado. Tá? Então, isso já está demonstrando aí que, novamente, os novos agentes políticos, a gente está falando de agentes políticos, lá os caras lá do top da balada mesmo, né? É isso que está acontecendo. Só para a gente fechar o assunto, e passar para um outro assunto, além da Covid, que tem muita coisa para a gente falar hoje, o Danilo Joan, prefeito reeleito de Cajamar, inclusive fez uma live agora falando que a estrutura para tratamento da Covid, o hospital de apoio, né, o hospital de campanha, ele vai voltar, ou pode voltar a qualquer momento, não é isso, Veri? Você que acompanhou? Ele está montado. Segundo ele, eu acredito que a live ainda deve estar rolando. Não, já deve estar rolando, né? O João é muito espontâneo, né? A gente estava até conversando aqui. O Danilo João, não sei se pela vivência no mundo business que ele possui aí, né? Os corredores das emissoras, a esposa dele também é uma apresentadora famosa. Ele tem esse desembaraço, né? Então, eu percebo, João, ele fala com uma certa naturalidade. Já vi lives dele, de repente, ele discutir com o munícipe, e aí ele retorna, ele fala. E a gente estava acompanhando aqui a live, aí ele estava criticando os comerciantes que estão colocando um monte de gente dentro dos bares, e a responsabilidade tem que ser tua. Sinceridade, eu acho isso bacana, tá? Eu acho que falta muito bem isso, uma naturalidade por parte dos gestores públicos. E ele falou que a estrutura está de prontidão, tá? Pelas informações que nós temos recebido e temos colhido aí, Cajamar não está, né? Cajamar não está oscilando, não está dentro desse grupo aí. Os casos estão aumentando, sim, em todas as cidades aí do estado de São Paulo, mas algumas mais acentuadas. Pelo que eu vi em Parnaíba, houve uma queda, né? Nessa primeira semana de dezembro já houve uma queda, o número de casos ainda internados estão lá, mas Cajamar, durante muito tempo, figurou com uma das maiores taxas de isolamento do estado. Foi uma das primeiras cidades a implantar o hospital, fez muitos testes. Então, vamos torcer aqui realmente. Mas o João não aliviou para os caras, não. Mandou um recado lá, e aí perguntaram se volta a estudar. Ele fala que, a situação está difícil, mas no momento tem que ser assim, né? Vamos lá, então. Eu aproveito para minha vírgula para dar boa noite para Vilma Maria de Jesus. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, está sempre por aqui. João Paulo de Lima também, boa noite. Leandro Veridiano, boa noite, João. Ulisses Gonçalves dos Santos, boa noite. Rosana Cardoso, boa noite, Rô. Kátia Rodrigues, boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Obrigado pela audiência. Iraninho Moreira, boa noite, Veri. Boa noite, Leandro. Boa noite. Ronaldo Feitosa Bezerra, boa noite, Ronaldo. João Carlos Sil, boa noite, João. Lorena Araújo, sempre com a gente aqui, boa noite. Ivan Sensone, meu amigo, boa noite, Ivan. Gabriel Almeida, boa noite. André Botelho, boa noite, André. Tudo jóia, cara? Evaldo Nunes, boa noite. Magno More, tudo jóia, Magno? Boa noite também. Tiago Marcelino, que está sempre com a gente aqui, boa noite. João Paulo de Lima, boa noite, boa noite. Temos mais gente aqui, vamos lá. Espera aí que eu vou me perder aqui, já me perdi, inclusive. Juliana Walker, boa noite, Ju. Nós estávamos discutindo, eu e Juliana, hoje a semiótica, que foi excelente aquela foto do Dória na frente da árvore de Natal, cara. Aquilo é uma coisa... Nossa. Mensagem subliminar. Roland Barthes, né? Um negócio... Porque aquilo induz um monte de coisa, né, Veri? É um presente que ele está trazendo, esperança, que é aquela coisa meio de final de ano, sabe? O ano seguinte vai ser sempre melhor. Então é uma coisa maluca. O Dória vem, o Dória... Daqui a pouco nós entramos no assunto. Ulisses... Então, boa noite, Ju. Obrigado pela presença. Ulisses Gonçalves, boa noite. César Amauri, boa noite, Cezinha. Charles Gil, boa noite. Elvis Batista Ribeiro, boa noite. Brasil Torres, boa noite. Marlene Aparecida, boa noite também. João Paulo de Lima, já falei, boa noite. Zezinho Scarpa, boa noite. É isso aí.
Mas também nós temos aí agora, voltando aí mais para o nosso DNA, como sempre digo, o prefeito eleito, Marcos Tonho, com 53% dos votos aqui em Santana de Parnaíba, deu a sua única entrevista pós-eleição, pós-divulgação do resultado, que foi para o jornal O Giro. Né? Foi para o jornal O Giro, deu, inclusive aí foi publicada em YouTube, na página do jornal O Giro também. E uma coisa que me chamou a atenção, entre muitas coisas as quais me chamaram a atenção, uma coisa que me chamou a atenção é a fala que ele falou, que a indicação dele foi uma homenagem que o prefeito Elvis quis fazer à Câmara Municipal, à Casa Legislativa, à Casa das Leis. E aí, Veri? E aí que eu tenho certeza... Não, cara, a gente deixa muito bem aberto aqui, né? A editora do Giro, a Cláudia Azevedo, até citou lá na entrevista, mas foi uma surpresa que o seu nome não foi citado, porque chegou um período que o Elvis, ele tava tirando, né? Tipo, tira, põe, sabe aquela musiquinha? Uhum. E aí, vamos afastar os 4 secretários. E aí a imprensa especulava, tal, que não sei o quê. Tá lá na publicação do Anhanguera, eu acredito que nós fomos o único veículo de comunicação a citar e que o Marcos Tonho poderia ser o candidato, mas não porque nós achávamos, foi porque ele falou. Há 2 anos ele falou, quando ele era presidente da Câmara. Eu não sei se na época isso soou muito mal, né? Mas ele falou. Então, assim, aí ele fala... Aí ele veio realmente, né, a primeira entrevista oficial aí, que na realidade ele só deu entrevista para o Giro até agora. Né? As 2 foram para o Giro, né? Isso, ele só deu entrevista para o Giro até agora. E aí e assim, né, dentro desse tocante, acho que a primeira coisa, ele tem que compreender que a partir do dia 1º de janeiro, ele vai ser o gestor, o responsável, o prefeito, de uma cidade com mais de 140 mil pessoas, né? Uma cidade que eu costumo dizer um mosaico, cidade com diferentes realidades, diferentes necessidades, diferentes anseios, uma cidade extremamente bilionária dentro do seu orçamento, tá? E não é só estimativa, acredito que em 15 dias nós levamos uma matéria aí também, que até novembro Parnaíba já tinha arrecadado mais de R$1 bilhão. Tá? Então ele falou, nós temos um orçamento aí de 1,3 bilhão, tal, não sei o quê. Então, assim, é grana, é uma responsabilidade, a cidade está em franco crescimento aí. Então, o que se percebe é isso. Agora, sim, se cria uma expectativa, como que o prefeito eleito Marcos Tonho vai conduzir a cidade. Porque a responsabilidade, a partir do dia 1º de janeiro, é dele. Exclusivamente dele. Ele que foi eleito. E aí tem as falas, né, que até separar aqui, que o Elvis, que ele fala bem assim, eu era um desconhecido, eu entrei no último momento. Não, prefeito, vamos ser muito sinceros, tá? Os outros candidatos estavam fazendo a pré-campanha, mas eles não tinham o uso que o senhor teve, tá? O senhor teve uma mobilização de uma máquina pública. O senhor teve apoio de deputado, o senhor teve apoio de presidente de partido, o senhor teve apoio do prefeito, né, que vai deixar a gestão com índice de aprovação lá nas alturas. Então é assim, se o senhor fosse indicado uma semana antes das eleições, eu acredito que o resultado deveria ser o mesmo. Tá? A gente meio que discute dentro desse paralelo aí o quanto o Marcos Tonho, o vereador Marcos Tonho do segundo mandato, que o senhor deixou bem claro lá que eu estou no segundo mandato, esse Marcos Tonho, esse vereador de 2 mandatos, esse vereador que foi presidente da Câmara, presidente da Câmara, é esse Marcos Tonho que vai realmente assumir a cidade ou é aquele Marcos Tonho do Elvis, o candidato do Elvis, que o senhor falou que o Elvis transferiu 53% dos votos? Tá? Então tem essa incógnita, tem tudo isso daí, tá? Porque assim, a cidade o escolheu, a cidade legitimou, parabéns, boa sorte, o senhor tem que fazer uma gestão. Mas aí que a gente estava falando, né? Existe uma lacuna muito grande aí. Ou o prefeito Marcos Tonho, a identidade do Elvis, ela é muito presente dentro de Santana de Parnaíba, mas isso não significa dizer que essa identidade do Elvis ela vai perdurar durante muito tempo. Né?
Acredito que muitas pessoas daqui 10, 15 anos vai falar, olha, prefeito Elvis lá, um menino fez muita coisa na cidade. Esses caras que deixam um legado, correto? Vez ou outra nós ouvimos as pessoas falar, mas o Silvinho fez, o Benedito Fernandes fez. Anteriores a ele a gente não ouve muito, né? Mas assim, o Silvinho, o Benedito Fernandes, o Elvis se ouve muito, né? Que é uma coisa de momento. Mas assim, agora a gente é o senhor Marcos Tonho, o vereador de 2 mandatos, o presidente da Câmara, que vai assumir a prefeitura. E aí você percebe muito essa questão de continuidade. É que o Elvis, não, é que o Elvis fez isso, não, que vamos dar uma continuidade na questão do Elvis. O Elvis, ele deixa um legado, sem dúvida, mas o Elvis também, ele deixa algumas questões que ele não conseguiu resolver nos últimos 8 anos. Então, assim, não vem falar que Santana de Parnaíba foi a segunda cidade que mais empregou, segundo o CAGED. O CAGED ficou demonstrado ao longo dos anos aí que Santana de Parnaíba despencou no número de empregos. Inclusive, esse ano vai fechar o saldo dentro da micro-região que compreende Cajamar, Pirapora, Santana de Parnaíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Carapicuíba, é a que vai fechar com o saldo negativo, tá? Beleza, outra coisa, quando você pega a questão de investimentos diretos, isso no site do governo do estado, você percebe que as cidades que mais receberam investimentos no ano foram Barueri e Cajamar. E aí você, quando olha lá para Osasco, você percebe que Osasco está recebendo empresas, que está mudando a dinâmica dentro do município. Osasco, que era uma cidade industrial até o final da década de 80, passou por uma cidade comercial e agora está passando por um novo ciclo de transformação, que é na questão do serviço e tecnologia. Serviço e tecnologia. E aí, serviço e tecnologia, tá? Pirapora é a cidade turística, certo? Pirapora, aos fins de semana, recebe mais pessoas do que Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, aos fins de semana, é passagem para Pirapora. Itapevi, com grande polo industrial. Então, é assim, a gente está tocando, porque foi a primeira entrevista e talvez vai ser a única. Né? Nós aqui convidamos, chamamos, tentamos, e não há resposta. Tá? E não há resposta. Então, nós nos baseamos no que o senhor falou lá para o Jornal Giro. Então, a questão do desenvolvimento, a questão do emprego, né? E aí o senhor falou que o caixa tá show. Mesmo num ano de crise, de pandemia, o caixa de Santana de Parnaíba está show. Então o senhor vai pegar essa grande máquina, esse grande avião, com todos os botõezinhos lá funcionando, com combustível, com tudo bonitinho. O senhor que falou isso. Né? Saindo da agência, né? Como se fosse um carro zero, saindo da agência. Zerado, cheirosinho. Não, e cheirosinho ainda porque tem um centro administrativo lá que foi recém-inaugurado, né? Uma obra bonita, né? E ainda levando no porta-mala, segundo o próprio Marco Tonho, prefeito eleito, prefeito Marco Tonho, o hospital maternidade agora, o novo hospital maternidade Santana de Parnaíba, que segundo a própria fala dele, já está pago. Né? Um hospital de custo aí de em torno de 50 milhões de reais já está pago. Então, realmente, veria ele estar saindo com os botõezinhos todos funcionando, zerado o carrinho. É um otimismo. Cara, eu fico feliz de ser morador de Santana de Parnaíba. Em saber que a cidade que eu moro, a cidade que você paga o imposto, a cidade que você transita, é uma das poucas, é uma das poucas cidades que ela está tranquila. Não há preocupação em questão de finanças. Segundo ponto, não há preocupação em torno de um legislativo opositor, oponente, que não deixa o prefeito trabalhar. Não. Então, o senhor tem dinheiro, o senhor tem um legislativo forte, o senhor, segundo a sua entrevista, Santana de Parnaíba tem uma projeção não só a nível regional, mas nível nacional. Então, consequentemente, isso é um atrativo para trazer investimentos também de outros estados, enfim, né? O prefeito Elvis, ele viajou muito para a Europa, para as Américas. Lembra, Lê? Em todo lugar que o Elvis ia para a Europa, ele assinava um acordo. Então, lá na Espanha, participou de feiras de tecnologia, foi para o Canadá. O Elvis, a gente vai fazer esse levantamento aqui para tentar ver quantos acordos internacionais ele assinou ao longo do mandato dele, e de repente agora... Espanha, Portugal e Canadá, né? Espanha, Portugal, Canadá, quando ele era membro aqui também do Mercosul, aqui na Argentina, no Uruguai. Então, Mercosul sim,
certo? Então, assim, nós temos uma cidade com dinheiro, nós temos uma cidade harmônica entre os poderes, nós temos uma cidade com projeção que rompe aí os limites territoriais do Brasil, nós temos uma cidade que, segundo o prefeito, uma cidade que estava muito antes preparada pela questão do Covid também, né, com toda a estrutura pronta, nós temos uma cidade que vai investir no 4.0, que eu acredito que está ligado à questão da tecnologia, né, que os nossos jovens terão. Mas só um ressalto aí, né, que eu estava verificando, Lê, eu acabei de puxando aqui agora, se você me permite, né, o Centro de Lideranças Públicas, que foi até divulgado que Santana de Parnaíba figura como uma das melhores cidades aí no que se diz respeito à vida fiscal, né? Santana de Parnaíba tem que ter um processo fiscal muito interessante. E aí você verifica que lá, da qualificação dos trabalhadores em emprego formal, né? Parnaíba possui 44,81% e Barueri quase 60%. Ou seja, os trabalhadores de Barueri, em tese, segundo aqui, eles estão um patamar formal, trabalhando com uma qualificação maior. Mas o outro extremo também mostra que a taxa de matrícula no ensino superior em Parnaíba é uma das mais altas da região, né? Então é um desafio de tentar conciliar esse nosso jovem estudante universitário, que na maioria das vezes não estuda aqui na cidade, porque a oferta de cursos do ensino superior ela é inexistente, vamos ser muito sinceros, apesar que o Alves falou que todo mundo estaria na faculdade, né? Faculdade. Mas eu conheço pessoalmente, e você também conhece, talvez 90% dos moradores de Santana de Parnaíba que estão no ensino superior tem que se deslocar para fora da cidade, não é? Ou tem que estudar em Osasco, Carapicuíba, ou São Paulo, tá? Então, tentar realmente trazer essas pessoas qualificadas e criar oportunidades para que elas possam trabalhar dentro do município. Então, aí é o outro desafio existente aí, né? A questão da educação, que é primordial, porque não adianta nada falar que nós vamos investir em tecnologia, empresa 4.0, sendo que há alunos da rede municipal de Santana de Parnaíba que não tiveram acesso a nada da educação, tá? Não tiveram acesso. É suposição? Não, isso não é suposição. Você está entendendo? O processo aí não foi Santana de Parnaíba, não implantou um sistema. Se, no caso, na Covid, houve aí um planejamento, opa, o negócio vai pegar, apesar que demorou, né? Foi uma das últimas cidades da Grande São Paulo a implantar o centro lá de tratamento de Covid. Agora, na educação, é o seguinte, estamos ao fim do ano letivo. Acabou, game over, tá? O que está sendo feito para que... Porque, assim, Lê, eu acredito que a volta de uma normalidade, principalmente nas escolas, ela possa ocorrer apenas no segundo semestre. Segundo semestre, opa. Os indicativos aí, porque você vai ter que imunizar toda uma população. Em São Paulo, você tem uma população de mais de 40 milhões de pessoas. Isso não se faz da noite para o dia. Tá? Para depois você ver o resultado, aí aquela famosa curva lá do pico cair, para você sentir uma segurança. Tá? Então, não adianta vir com a palavra de continuidade em todos os setores da cidade. E um deles, o tocante é a educação. Tá? Então, é preciso rever. Então, assim, antes de falar que vai dar emprego para jovens na área da tecnologia, tenta fazer uma inserção, identificar esses alunos vulneráveis à tecnologia, não somente a questão econômica, a questão... Mas, assim, tenta inserir esses caras. Outras cidades fizeram isso. Sim. Porque falar, vamos investir em educação, e o orçamento da educação aqui é um orçamento poposo, né? Então, vamos lá. Mas deixa eu só falar uma coisa antes de eu dar a vírgula para a gente mudar de assunto. E o prefeito eleito também vai receber uma cidade com uma estrutura bastante montada já, né? A gente já teve a construção da ponte, a construção do túnel, tem aí parques, tem aí centro de evento, tem hospital que, segundo ele, já está pago. Então, ele está aí com um bom carrinho na mão, Deixa eu aproveitar e dar aqui meu boa noite, meu obrigado pela audiência e pela paciência para Bruna Santiago. Boa noite, Bruna. Obrigado. Edson Nascimento Zanetti, Renan Lilas. Beleza, Renan? Sandro Fortuna, Ivo Ramos, Charles Gil,
Sérgio Siqueira, boa noite. O Elvis Batista, já falei. Nica Silveira, boa noite. Luciano Cirino, boa noite. Jairão, grande Jairão, boa noite, meu amigo. Renata Alves, tudo bem, Rê? Beleza? Olha aí, precisando de foto para Natal aí, ó. Só contatar a Renata Alves aí. Excelente fotógrafo. Gente Bill, Jaque Bill, gente Bill, olha aí, o Jaque Bill. Boa noite, já. O Bill é meu amigo também, o Billy também é meu amigo de muito tempo. Tiago Marcelino, muito boa noite, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Mas deixa eu falar uma coisa, Veri. A gente falou que o Marco Tonho, ele precisa se desvencilhar qual é essa imagem que ele vai ser criada. A figura do Elvis, ela vai diminuir dentro da cidade, porque é natural que ela diminua dentro da cidade. Afinal de contas, o Marco Tonho é o atual prefeito e será o prefeito aí que virá na próxima gestão, mesmo porque o prefeito, ou então prefeito, que agora ainda é prefeito, Elvis César, estreou um programa na Rede TV no último domingo, também conhecido como Dia de Ontem, às 11h45 da manhã, chamado Brasil que Faz, né? O Brasil que Faz, que teve a primeira entrevista aí com o Ratinho que a gente vê e a gente percebe uma proximidade muito grande aí da família César com o Ratinho. Então, foi um programa de 15 minutos direto, sem merchan, sem propaganda, reto e direto. E aí? Elvis deixa de ser prefeito, passa a ser apresentador. O Marco Tonho tem que deixar de falar do prefeito para falar do apresentador. Cara, eu falo assim, eu particularmente gostei do programa, tá? Ele foi direto, foi objetivo, tal. Não há de negar que o Elvis, ele realmente, eu não sei se de repente assim, o Elvis agora dentro da área aí de apresentação, ele possa, eu acredito que ele se realizou politicamente, porque ele é uma pessoa que ele gosta de política, enfim, e de repente ele tem aí um fascínio, né? Pela televisão, pela luz, pela câmera. Isso ficou muito demonstrado aí nos últimos 4 anos, quando que ele ainda é prefeito, a promoção em torno da figura dele, aí o prefeito Elvis, e é muito interessante, porque às vezes eu fico me procurando, né, cara, de onde tiram esses dados, o melhor prefeito do Brasil, o melhor disso, o melhor daquilo, tal. Então, realmente, a repetição, todas essas coisas, o efeito da máquina, às vezes as pessoas realmente, ele é o melhor, não vamos tirar o mérito, tá? Estou falando aqui, realmente, o prefeito, ele tem o seu mérito, ele ganhou aí praticamente 3 eleições, ele ganhou a eleição de 2013, ganhou a de 2016, e o próprio Marcos Tonho falou, ele ganhou também de 2020. Fez sucessor, né? Queira sim ou queira não, ele fez sucessor. Fez o sucessor, então significa que ele tá bem aí. E aí, muito se fala, por que ele foi fazer um programa de televisão? Será que o Elvis, ele já está tramando lá porque ele quer pavimentar a sua carreira política? Será que daqui 2 anos já há uma eleição e o Elvis, ele quer se projetar em campos maiores? Então você ouve inúmeras coisas, né? Já ouvimos que o Elvis, ele quer ser deputado federal, que o Elvis quer ser senador, que o Elvis quer ser governador do estado de São Paulo. Acredito... Nesse momento ele quer ser apresentador. Neste momento ele quer dizer, e retoma a ideia. Eu gostei da entrevista, porque assim, também não é aquele negócio enfadonho, né? O Ratinho é uma figura emblemática aí, e de repente, se você consegue fazer as perguntas certas, como o Elvis fez as perguntas certas, né? Porque me parece que o teor é a questão do empreendedorismo, de uma nova juventude, vai estar lá meio que implícito, né, nas entrelinhas, que a grande ideia, a grande pauta é mostrar jovens pessoas que estão fazendo a diferença. O Ratinho citou isso umas 3, 4 vezes, né? Jovens pessoas. Então você foge daquele cotidiano, daquele mapa lá, sempre são os mesmos. Mas bacana, achei bacana. Eu não achei cansativo. Eu achei que foram 15 minutos que passaram rápidos até. Sim, não sei se pela própria novidade, mas foram 15 minutos que passaram bastante rápidos.
porque também foi muito baseado naquele lance das frases motivacionais, né? O Brasil que faz, o Brasil consegue, vamos empreender. Hoje o Ratinho repetiu muito isso, que hoje o Brasil é agro. Citou, inclusive, o próprio filho, o governador do Paraná, com algumas desburocratizações, ou seja, puxou também um pouco da entrevista para o lado da política. Sim. Fazendo que o Elvis facilitasse esse gancho. É óbvio que a gente sabe ali que existe um processo de redação, tudo, mas realmente passou bastante rápido, né? Eu não sei dizer para você se foi o processo, se foi pela novidade e pela coisa soar até meio, como que eu falo? Não é uma coisa novidade mesmo, uma coisa meio, né? Nossa, o prefeito que é ainda prefeito apresentando um programa de TV. Me lembra um pouco João Dória no seu business, quando ele apresentava um programa chamado Business, que tinha a mesma característica, entrevistar empreendedores, pessoal que empreendia, que fazia essas coisas todas, muito antes dele fazer lá o programa que ele mandava o pessoal embora lá, que agora eu não me lembro o nome. Mas... Não, ele chegou a apresentar o Aprendiz aqui, não era o Roberto Aprendiz, isso. Ele chegou a apresentar também. Ele apresentou, acho que um ou dois aprendizes. Então, é assim, para mim, além de uma projeção da imagem, a manutenção da imagem, da fala, do nome sendo falado, isso é óbvio, e parece que está meio que trilhando aí os mesmos caminhos aí do Dória. Mas eu concordo com você, não foi enfadonho, para mim não foi enfadonho também, não foi. O que abre aí nessa grande questão é o seguinte, tá? Vamos ver, se realmente o Elvis ele tem pretensões políticas, que aí gera uma discussão, tá? O Elvis ele é o prefeito, né, segundo o núcleo tucano aqui de Santana de Parnaíba, ele é o melhor prefeito do Brasil, tá? Então, se você é o melhor prefeito do Brasil, consequentemente, você é conhecido e reconhecido dos mais de 5 mil municípios brasileiros de meio indicativo. Sim ou não? Sim, sim. Tá, beleza. Então, eu acredito que não seja isso. Tá? E aí, realmente, ele vem empreendendo, a gente não sabe ao certo. Então, ele está numa emissora de televisão, que é a Rede TV, é uma emissora que, se for para comparar, não é uma... Ela pode ter um alcance, mas ela não tem uma audiência se fosse, de repente, o SBT, se fosse a Record, né? E a Band, que são emissoras aí já bem. O programa dele, eu considerei um programa bacana, ali no entremeio da manhã, trouxe uma figura que facilitou, me parece que o segundo é o José Roberto Guimarães, né? E ele tem essas afinidades, de repente, eu acredito que não vai ser nenhuma surpresa ele levar o Cafu para entrevistar, ele levar os jogadores para entrevistar. Então, é assim, ele tem essa facilidade de conversa. Agora, quando você coloca isso dentro de um patamar político, quando você abre um mapa, falando aqui de São Paulo, quando você abre esse mapa de São Paulo e fala bem assim, opa, é aqui que eu quero chegar, depende também, principalmente, de partido, né? Como que o partido vai te projetar? Não é nenhum absurdo o Elvis ele sair candidato ao governo do estado de São Paulo e vir a ganhar. Cara, o político vive de voto e vive de derrotas e vitórias, certo? Eu costumo dizer assim, a política ela é tão fascinante que ela transforma pessoas comuns em grandes líderes. Não é isso? Sim. Não é isso que a política faz? A política faz isso, ela tem o poder dessa mágica. Pessoas comuns, às vezes pessoas de qualificação, que conseguem aí, de repente, falar, o mais importante é a Vossa Excelência. Então, ela tem essas suas nuances aí, né? Foge daquele pensamento lá atrás dos gregos, né? De Aristóteles, o político rei, todas aquelas questões lá, desculpa, não, político rei não, né? Mas do filósofo, das pessoas esclarecidas. Tá. Então, foge um pouco disso daí. Mas ela projeta, então não é nenhum absurdo, tá? Não é nenhum absurdo daqui 2 anos o Elvis vir se lançar. A própria Renata Abreu, presidente do Podemos, veio aqui no Palanque e não falou que o grande desejo, que ela tá torcendo para que o Elvis seja o governador, mas aí você olha para a fila, onde isso é uma matéria, que o Geraldo Alckmin, dependendo das circunstâncias, ele pode voltar a ser candidato. Sim. Mas isso falando da Renata Abreu, pode também ser assim, do tipo, nossas portas estão abertas, né? A porta do Podemos está aberta para tipo, né, trazê-lo, quem sabe projetá-lo.
O time precisa de jogadores, né? E a gente não Sim. pode desprezar e falar que o Elvis. Mas outro ponto interessante, Lê. O Elvis é o primeiro, ele é o primeiro vereador, ele é o primeiro político dessa geração, talvez pode ser até isso, mas ele é o primeiro político dessa geração jovem aqui da região que vai estar fora do governo. Presta atenção, você tem o Rogério Lins em Osasco, reeleito, você tem o Marcos Neves, apesar de ter uma experiência como parlamentar na Lesp, continuou, você tem o Igor também com uma experiência de deputado, você tem o Danilo, então olha isso daí, cara, que interessante, o Elvis, ele tá vendo, o Elvis é um veterano dentro dessa tida nova política. Então, talvez assim, para se manter em evidência, para falar, estou aqui, sou reconhecido e tal, pode ser isso. Ou realmente o Elvis, ele gosta, ele queria ter um programa de televisão e agora é meio-dia, 15 minutos, depois passa meia hora, daqui a pouco está no horário nobre. Pode ser, competência ele tem. Não, pode sabe? Ser. Ele é um cara carismático e tem boa comunicação, que é um desafio que a gente volta lá, quando a gente lá atrás, quando a gente estava conversando, que é um outro desafio, um desafio muito difícil pro novo prefeito Marco Tonho pegar todo esse gingado, esse carisma aí que o Elvis tem, né? Que isso a gente vai sentir logo de primeira, mas por isso que eu até falo, o Veri, o Marco Tonho, na entrevista com o Giro, eu voltando um pouco lá, que você falou esse lance do Elvis, do programa, de ser carismático, essas coisas todas, ele anunciou só um secretário, e não eu acho que não foi ao acaso, ele anunciou o secretário de comunicação, que no caso vai ser o Fábio Mendonça, que já geriu a pasta aí. Que já geriu a pasta por um tempo, depois ele foi secretário da Assistência Social, ele saiu da comunicação, foi para Assistência Social, e pelo que a gente viu na fala do Marco Tonho pro Giro, ele volta a ser secretário aí de comunicação. Eu acho, verdadeiramente falando, que o Marco Tonho vai precisar muito mesmo da comunicação, da assessoria de comunicação, para aí, pelo menos, continuar a ter essa mesma pegada que a gente teve aí pelos últimos 8 anos, você não acha? Então, na realidade, me parece que o Fábio Mendonça ele já está, né? Não é uma questão de que ele será. Pelo que deu a entender, está. E até deu a entender também, quando foi perguntado ao Marcos Tonho da questão da educação, que ele falou, mas eu vou me reunir no início do ano com o secretário de Educação e com o secretário de Saúde. Então dá a entender que o secretário de Saúde, o Misorelli, e o secretário de Educação, Clécio Romagnoli, ficam aí, na realidade só se troca o prefeito, mas o secretariado pode ser o mesmo. Aí que é a grande questão, cara, porque o que eu acho, Lê? O Elvis, quando você pega a Secretaria de Comunicação Social, ela deixou, nos primeiros mandatos, eu me recordo que quando César ganhou o Rony Anunciação, ele foi chamado para ser o secretário de comunicação, ele ficou pouco tempo, e aí foi chamado o Maurinho, o Maurinho, ele tinha como característica, ele era um secretário agregador, né? Uma das primeiras iniciativas dele foi convocar uma coletiva de imprensa, né? Olha, prefeito, isso daqui são jornais, tal, é assim, tipo, falar pro cara, o negócio funciona dessa maneira, tá? O senhor é prefeito daqui, mas tem uma gama de outras pessoas que estão vendo o seu trabalho, processo de divulgação e tal, foi feito isso. E aí o Maurinho, ele foi desligado da Secretaria de Comunicação e aí assumiu o Fábio Mendonça, que foi um período aí dentro do processo do afastamento do César, da chegada do Elvis, e aí se passou até 2016, né, que de comunicação que você tinha, basicamente, nada. Não tinha uma comunicação. Então as pessoas falam, mas tem muito outdoor, tem muito isso, tem muito aquilo. Não, quem tem uma boa memória vai lembrar que entre 2013 e 2016, a Secretaria de Comunicação, ela estava lá, ela existia, mas você pontuar ações dela, você não pontuava. Com a chegada do Max Santana e com outras pessoas em 2016, essa comunicação, ela mudou completamente.
né? Então ela centrou muito nessa figura dentro do plano de conquistas, essas questões de adjetivar tudo, somos os melhores nisso, somos os maiores naquilo, o prefeito é nisso. Isso não saiu da boca do Elvis simplesmente, tá? Você pega aquele Elvis de 2013, você pega o vereador Elvis, isso daí foi todo um esquema, né? Um esquema de comunicação que foi criado para o Elvis. Deixar bem claro, foi uma estrutura de comunicação criada para o Elvis. Nenhuma outra pessoa que tentou fazer da mesma... Nem o Borelli, nem o vice-prefeito, às vezes que tentou falar, não conseguia, porque foi uma estrutura pensada e desenvolvida para o prefeito Elvis. Talvez de acordo com as características dele, enfim. E aí, quando chega agora o Marcos Tonho, você percebe que essa estrutura... eu não estou falando da estrutura técnica, mas eu estou falando de uma estrutura de comunicação. Da forma de comunicar. Mesmo. Da forma de comunicar. E aí, como que vai ser ela? Tá? Então, é assim, você tem um prefeito eleito que ele mesmo admitiu que ainda está atrelado com a figura do outro, certo? Ainda está atrelado com a figura do outro, mas ele precisa governar, ele precisa ter autonomia, ele precisa tomar as decisões dele, e isso é preciso ter, dar publicidade a isso. E dar publicidade às ações de um governante não é colocar o outdoor pela cidade. É esse governante vir, ele se expor, ele falar, né, ele ser contestado, ele ser cobrado, ele te dar resposta, enfim, tudo isso daí. A gente costuma dizer, a Secretaria de Comunicação de Santana de Parnaíba, nesses últimos 4 anos, ela agiu mais como uma agência de propaganda do que como uma comunicação institucional. Mas isso foi pensado, realmente, de acordo com o prefeito Elvis, certo? Foi isso. Toda uma estrutura, um trabalho elogiável. Tá? A gente está aqui, as pessoas que pensam publicidade dentro do SECOM estão de parabéns, porque realmente conseguem fazer um trabalho extraordinário, certo? Agora, no que se diz respeito à comunicação institucional, aquela questão jornalística, não. Né? Está claro aí, ó. Você tenta falar com o prefeito, com o candidato, você não consegue, ele só não é a gente. A Folha de Alphaville, que é o maior jornal de Santana de Parnaíba também, eu pelo menos não vi nenhuma entrevista, tá, dele. Então é assim, então ele vai entrar, que vai ter que chegar uma hora, Ale, que ele vai ter que se desvencilhar dessa figura do Elvis e do César, certo? Ele vai ter que ter a voz, ele vai ter que ter a imagem, ele vai ter que ter a ação. E como que vai ser feito isso de repente, certo? Porque assim, ele pode herdar coisas boas do Elvis, um legado, uma cidade, como ele mesmo falou, uma cidade rica, em caixa, tal, isso aí. Mas também ele tem alguns desafios, os quais o Elvis não vai poder fazer, certo? Sim. O Elvis é aquela figura mito, né? O mito, o mitiático aí, né? Mas ele não vai poder fazer. E aí vem aquela grande questão. Ou Marcos Tonho, como prefeito, isso é muito comum, ou ele faz a população esquecer o Elvis por um lado positivo ou por um lado negativo. Ou pela dor ou pelo amor. Porque se realmente ele fizer um bom governo, o cara é bom. A galera, aí o Elvis foi um bom prefeito, mas esse daqui é melhor. Agora, se ele fazer um governo ruim, é culpa do Elvis. Sim, o Elvis que o indicou. Então é isso, né, gente? Ter uma coerência, verificar a necessidade. Ele fala muito em grupo, né? Que o grupo. Não se governa para grupo, se governa para toda a população. É só isso, prefeito. Assim, não tente muito ressaltar essa ideia que o grupo não é grupo. O grupo que o apoia, que seja o partido, seja os vereadores, ele é um grupo mínimo dentro da cidade. Tá? Se esse grupo se juntar, ele não consegue eleger um vereador, ele pode ter a força de mobilizar milhares de eleitores. Isso sim. Agora, falar que o grupo... Então, assim, a primeira coisa, fala para a população, né? Essas 130 mil pessoas que tem em Santana de Parnaíba, não só os 53%. Então, realmente, a gente espera, mas já deu para sentir que com essa escolha, o trabalho do SECOM, que foi minuciosamente planejado, executado na figura do Elvis, que isso daí está sendo levado um pouco para o programa dele também, né? Que, inclusive o ex-secretário de comunicação, Max Santana, está ao lado do prefeito, pelo menos na divulgação das redes sociais,
Então, assim, a Secom serviu aí uma afinidade, um discurso, é como eu falo, em termos de propaganda, trabalho excepcional, parabéns às pessoas que lá trabalham, têm o meu respeito, gosto muito delas, mas ficou faltando aí realmente uma comunicação institucional. E veículos o novo prefeito vai ter também, porque sempre as portas estiveram abertas, e acredito que também não só nós, como também Folha de Alphaville e os demais veículos aí da cidade. Deixa eu só agradecer aqui, primeiro dar boa noite para o Rogério Romani, grande Rogerão, mestrão, Paulo Roberto Pachella, tudo bem, Paulão? E também agradecer aqui ao Tiago Marcelino, aqui a nossa enciclopédia, show business da Band, exatamente. O Dória fazia o show business da Band, e aí ele completa, apresentou o Aprendiz nos anos 2000. É isso aí. Apresentou o Aprendiz, é exatamente disso que eu estava falando. Mas, não sei se vocês nos acompanharam também na sexta-feira, foi na sexta ou no sábado, dia 5? Sábado, fizemos a cobertura da inauguração das luzes de Natal aqui do Centro Histórico, né? Estivemos lá na praça, entramos ao vivo e tivemos algumas coisas que primeiro, muito se comentou sobre aglomeração, não aglomeração, essas coisas todas, vai, não vai. Ou seja, as festividades de Natal, elas estão acontecendo, as luzes, a iluminação natalina, ela está acesa, o presépio existe, com uma particularidade que está voltado para a rua, diferente dos outros anos, que era voltado para o coreto, para dentro da praça, o presépio esse ano é voltado para a rua, para que você possa ver quando estiver passando de carro. Mas eu não achei que a praça estava muito cheia e tal. E uma coisa me chamou a atenção, que muitos dali nos falaram, né, Veri? Quando viu o Veri, principalmente com segurando o microfone do Anhanguera, que funciona como um crachá, crachá de identificação, né? Realmente o pessoal fala, os caras estão aqui trabalhando, né? Não vieram aqui. Estão aqui trabalhando, que o alimento adquirido nas barraquinhas, eles não podem ser consumidos na praça, né? Você não pode parar, a cerveja tinha tampinha, essas coisas todas, tal. Então isso parece que está também incomodando, e tudo acaba às 22 horas. A Guarda Municipal, a gente teve informação que tudo acaba às 22 horas. Veridiano, qual foi a sua experiência aí da inauguração de Natal, das luzes de Natal 2020? Deixa eu só lembrar uma coisa, não vai ter a Casa do Papai Noel e nem os corais, ou seja, nem as cantatas, né? Que triste isso. Eu também acho, Veri, mas eu acho que é necessário, né? Mas a gente viu que estava bem organizado, né? E não tinha muita gente também, né? Não, me perdoe se eu fui irônico, né? Até pode ter sido irônico, né? Mas o Natal, o clima natalino já. Não, cara, me desculpa. Os caras colocaram o Homem de Ferro no ano passado, né? Tá, e eu espero que isso não ocorra esse ano, o ano que vem, colocar não tá lá, pelo menos, não tá lá. Por enquanto não está lá o Homem de Ferro, o guardião da cidade, que foi engraçado que o cara passou o Natal, passou o Réveillon, passou a festa de Reis. Chegou no Carnaval. Quase chegou no Carnaval, né? E parecia que tinha esquecido. Cara, eu tenho uma opinião contrária. Eu falo desde o início o seguinte: a gente conversa com muitas pessoas e assim, você tem dois pontos dentro disso daí. Você tem um comerciante, você tem a pessoa que realmente ela depende, ela tem a gente conversou bastante. Ela tem seu estabelecimento, ela precisa vender, ela investe, porque assim, às vezes as pessoas falam, mas o cara tem conta de luz para pagar, o cara tem, às vezes, empregado, o cara tem aluguel, o cara, ele monta lá as promissões do estoque. Um estoque e tal, beleza. E aí, de repente, não pode mais nada, tal. Essa pandemia, você discorda, né? Você discorda quando eu falo isso. Essa pandemia testou a competência dos governantes. E pelo que se deu para ver, a maioria não rolou, né? Porque eu me lembro que... porque assim, cara, eu espero que isso sirva de lição. Mas você está falando que virá outras pandemias? Pode vir. Em 2009, nós tivemos lá da gripe suína, tudo aquilo lá que pensava que realmente... Sabe, sempre tem aí a questão. A gente vive num mundo onde você tem aí a vida, né? A vida ela transmite essas coisas. Mas assim, o que realmente faltou? Faltou planejamento. E falta planejamento ainda. Tá? Falta planejamento ainda.
Então é a mesma coisa aí. Nossa, tem um bichão aqui voando aqui, né? A chuva. Então falta planejamento. Tá, então o que acontece? Tá limitado até as 22 horas. Vai, isso daí até é um tipo de imposição que ocorre em outros municípios até mesmo antes da pandemia, questão de segurança, essas coisas todas. Tudo bem. Não pode comer na praça, não pode ter aglomeração na praça, tá, tudo bem. Beleza. Tá, mas, só as luzes de Natal em si, só a decoração da cidade, ela já não atrai um número significativo de pessoas? Sim. Porque, assim, se trabalha com duas... No caso de Parnaíba, está se trabalhando com duas praças de alimentação. A praça de alimentação lá embaixo, lá na feira, e aqui de cima. E aí, tô vendo o negócio. Tudo foi proibido durante a pandemia, menos as feiras livres. Não é? Inclusive, as feiras livres, elas foram palcos, ela foi o principal palco de campanha política também. Tá? Agora, o que realmente a gente percebe é o seguinte, uma decisão com essa finalidade, ela não pode ser tomada apenas na base da canetada. Tá? Eu acredito que tem que se reunir comerciante, o cara da barraquinha, a guarda municipal, tem que se reunir todo mundo, mantendo a distância e discutir, cara, o que nós queremos para a cidade que reduza o impacto de contaminação e, ao mesmo tempo, nós mantemos esse comércio de uma maneira dinâmica e de uma maneira proveitosa, tá? Pelo que a gente viu, parece que não está meio que assim, sabe? Sim, então, sim. Assim, é uma festa, não é uma festa do prefeito, não é uma festa do poder público, é uma festa que envolve pessoas, né? Pessoas visitantes e tal. Você pega a Paixão de Cristo, ela foi... A Paixão de Cristo, não, o Drama da Paixão foi cancelado, né? O Corpus Christi foi cancelado. O antigo mobilismo, ele foi cancelado. Então, o aniversário da cidade foi cancelado. O aniversário... mas não tinha que ter nada, né? Véspera de eleição também seria incoerente se comemorar alguma coisa. Apesar que o Elvis, 2 dias antes, ele abriu lá as faixas da ponte, e às vezes eu passo naquela ponte, eu acho que a ponte por completo vai ficar pronta só daqui uns 3 meses, né? E aí, quando ficar pronta, a gente fala, depois de 3 meses, a ponte está pronta. E aí, o que acontece? Isso daqui já acabou o governo do Elvis, mas isso também acredito que vale para o prefeito Marcos Tonho, essa aproximação. Santana de Parnaíba é uma cidade muito dinâmica, né? E outra coisa, se você quer impulsionar o turismo, se você quer impulsionar o comércio, se você quer impulsionar a cidade como um todo e ter uma visibilidade, é necessário ter esse diálogo com os comerciantes, certo? Então, sim, assim, o que eu percebi foi o seguinte... Estamos fazendo uma festa igual que foi feita em todos os anos anteriores, mas com restrições. Né? Então, acendeu a luz, aí você falou, vamos voltar o palco para cá. Tá, tudo bem, mas, a praça, o cara vai passar por trás da praça. É assim, você está vendo grupinhos de pessoas, certo? Então, eu acho que só precisava repensar um pouco mais de que maneira poderia se fazer essa festa. Uma festa que não teria esse impacto, talvez, de aglomerações, que o comércio ele poderia, e isso recai muito também das programações, Lê. Você percebeu que está nítido, a programação do Natal de Santana de Parnaíba, na realidade, a impressão que se dá é o seguinte, pega 2019, assim, faz assim. Estava planejado para ser igual ao ano passado. Ah, aí, sim, óbvio. E aí, quando chegou naquela semana, falou, opa, casa do Papai Noel não, isso daqui não. Então fizeram, vamos dizer, né, parece a política dos puxadinhos, né? A gente tira aqui e coloca aqui. Porra, você tá em pandemia, você tá disposto realmente a comemorar um Natal bacana, um Natal seguro? Vamos fazer um planejamento. Tá bonito? Tá bonito. Tá bonito. Agora, falar que não vai aglomerar pessoas, isso também não. Certo? Vai aglomerar pessoas, sim. Lá embaixo tem gente tirando foto, famílias, às vezes sem máscara, sobe lá no urso polar, tem. Tá? Mas será que antes disso não era necessário uma campanha de conscientização? Né? Vai lá naquele terminal que tem uma tela enorme, o Natal está chegando, mas também precisamos redobrar os nossos cuidados. Faz isso, cara. Não tem criatividade, como eu falei bem aqui. Faz uma campanha de conscientização para que na hora que essa família venha para Santana de Parnaíba para tirar uma foto, para frequentar o centro histórico, para ser incentivada a ir no comércio local,
ela faça isso com segurança, e ela faça isso com consciência, tá? De falar bem assim, pô, mas espera aí, então eu entrei no estabelecimento, chega a tal hora, eu tenho que sair, o cliente tem aquela ideia, o cliente parece que sempre tem a razão, né? Em tese tem, para o comerciante ele tem, porque é ele que está gastando. Mas faltou isso. Então a impressão que se dá, é que foi feito um Natal pensando que não havia pandemia. E quando chegou próximo, falou, vamos tirar isso aqui, vamos colocar isso aqui, mas cadê o antes disso daí? Cadê o antes? O planejamento para a pandemia, né? O Natal pensado para a pandemia. Sim, mesmo. Né? Gente, dá para fazer tudo. Como se diz, uma nova realidade. É uma nova realidade. O novo normal. É o novo normal. Então, consequentemente, vai ter que andar de máscara. Essas aglomerações, elas vai levar um tempo muito longo ainda para que as pessoas voltem. As pessoas estão com medo. E o medo é uma das piores coisas que existe. Por isso que terrorismo dá certo. O objetivo de terrorismo não é matar pessoas, e sim deixar pessoas com medo. É causar o medo. É causar o medo. Então, a gente vai ainda levar essas questões. Então, quando realmente é o poder público, eu acho que só ficou faltando isso. As luzes são bonitas? São bonitas. A decoração é legal? A decoração do Santana de Parnaíba é uma das mais bonitas da região. Outras cidades, Barueri optou para fazer a questão online, né? Cajamar fez a inauguração sem a presença de tal. Osasco está um impasse ainda, se vai decorar, se não vai decorar. É só isso. Se pensou no Natal, sim, mas se pensou no Natal como se fosse do ano passado. Então, as ações, a partir de agora, elas têm que ser repensadas. Não, nosso horário... Sidney Ramon Almeida, meu amigo Sidney, boa noite. André Anelli, grande Andreazão do Visão Vermelha, grande banda aí de punk rock, boa noite também. Adriana Vieira, boa noite, tá sempre com a gente aqui. Odete Regina Pedroso, boa noite, Odete. Muito obrigado pela presença, pela audiência e pela paciência. Veri, eu sei que é difícil, mas de forma bastante rápida, nós noticiamos hoje. E com isso, eu aproveito para convidar a todos que aqui estão para curtir a nossa página, nosso canal lá no YouTube, que ano que vem a gente vai trazer novidades para o YouTube. O Anhanguera Jornal. Ah, Leandro, mas está invertido? Tá, porque Jornal Anhanguera já existe, por causa de uma afiliada que nos copiou lá em Goiás. Lá de Goiás. Lá de Goiás. Uma afiliada da Rede Globo de televisão. Então, no YouTube está escrito O Anhanguera Jornal, dá uma procurada lá. Segue lá, se inscreve, que o ano que vem a gente vai trazer bastante novidades. Mas, para fechar a segunda-feira, para fechar o Em Questão de hoje, nós aí publicamos um vídeo do secretário municipal de educação, o senhor Clécio Ramagnoli, dizendo sobre que os trabalhos pro bônus, pro Fundeb, pro bônus, e também que o único movimento válido e existente na cidade é o movimento Educação para Todos. Né? A gente sabe também, e também aqui já foi noticiado inúmeras vezes, que existe um movimento de ADIs e de professores que estão pedindo pelo Fundeb, o bônus, essas coisas todas. Como eu tenho pouca experiência nessa área e também sei pouco disso, deixo a palavra aí final, e darei 5 minutos, não, 5 não, 6, 7 minutos ao meu companheiro de aventuras, Veridiano Peixoto. Opa! Não, cara, na realidade é o seguinte, a educação, o caldeirão da educação, ele já vem ali já há um bom tempo, né? Já há um bom tempo aí já vem essas questões de denúncias, de assédio moral, de imposições. Tudo começou, assim, vamos deixar bem claro, tudo começou quando aconteceu aquela questão do bônus de aniversário, que foi uma notícia que nós noticiamos aqui em março, que o Tribunal de Contas do Estado havia identificado não só em Santana de Parnaíba, mas Barueri. Quem conhece Barueri? Barueri chegou até o 15º, me parece. Barueri tinha diversas bonificações. E aí Santana de Parnaíba também estava enquadrada, Jandira estava enquadrada, e chegou os caras e falou, peraí, vocês estão gastando tipo 10 milhões por ano, dando bônus disso, dando bônus daquilo, e aí falaram isso daí, né? Estou falando do bônus de aniversário, então cortaram o bônus de aniversário. E aí tem a questão do Fundeb, né? É o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que inclusive tinha que ser votado, né, agora, para se tornar, porque vence.
E ele destina parte, praticamente, aí, boa parte do orçamento da educação é proveniente desse fundo do governo federal, que é feito um rateio, uma distribuição aí. Historicamente, Santana de Parnaíba, todos os anos, paga bônus aos professores da rede municipal. Isso vem, acredito que desde o final da década de 90, que vem tendo esse procedimento. Só não querendo te cortar, bônus é um valor a mais, além do 13º, além do salário que o professor recebe. É um bônus mesmo, é uma gratificação. É um bônus, é uma gratificação, né? E aí o que aconteceu? Então isso começou a entrar muito em discussão, que aí eu retomo a grande ideia. Eu acho que se você vem a público, esclarece o fato da maneira que tem que ser esclarecido, você evita esse desgaste. Então, quando às vezes a gente fala da prefeitura, a gente está falando da prefeitura como um todo, principalmente a Secretaria de Educação também, né? Então vem a público, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, tal, não vem. E aí o que acontece? Culminou o fato de uma reunião aí entre gestores e o secretário, e aí o clima esquentou, chegou a tal ponto que uma das diretoras que estava presente, né, cobrou os secretários para ele dar uma resposta sobre o Fundeb, e aí ele meio que se esquivou, e aí foi para um outro caminho, que aí já veio as denúncias de assédio moral, que diretores lá de dentro, supervisores, enfim, transferência compulsória, tal, então virou um sambão ali, né? No bom sentido da palavra. Tá, tudo bem, beleza. E aí o que você começa a perceber? Santana de Parnaíba, durante muito tempo, a gente não está falando de agora, tá? Para não entender, é que a gestão. Não, a gente está falando da gestão desde lá do Silvio, desde 96. Certo? A gente passa por um período que, às vezes, as manifestações contrárias ao poder público nunca foram bem vistas. Tá? Isso não só aqui, mas qualquer municipalidade aí, se você começa a fazer crítica, mas o que está acontecendo, tal, não sei o quê. Tá, tudo bem. Então, aqui no caso de Santana de Parnaíba, não foi uma crítica, foi uma lavagem de roupa. Né? Quem teve acesso ao vídeo foi uma lavagem de roupa. Né? E aí você fica, caramba, olha, num momento crucial da educação, onde está acontecendo isso na nossa educação, enfim, tal, então, isso daí publicado em rede, inclusive. Publicado em rede, matéria, não houve resposta, mobilização da PUESP, isso da educação já começou desde lá da distribuição das marmitex, né, que critério que se utiliza, por que tem que ser nas escolas, por que tem que ser isso, enfim, tá, e não houve uma resposta efetiva por isso. Aí o secretário veio a público, né, para tentar explicar isso há quase 15 dias depois do fato lá do Fundeb, né? Então ele tentou explicar para os diretores, para os gestores, enfim, do jeito dele, que aí da Lei Federal 173, que me parece que é do dia 27 de abril, 7 de maio de 2000, que ela estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O que isso consiste? Lá no artigo 8º, inciso 1º, determina a proibição até dia 31 de dezembro de 2021 de aumento e reajuste ou adequação na remuneração a membros do poder ou órgão. Né? Então está tudo congelado, não vai poder agora, porque toda a grana que tem vão fazer o enfrentamento ao coronavírus. E aí, coincidentemente, houve aquela aprovação do aumento dos vencimentos. Vamos deixar claro, né? Político não tem salário, ele tem vencimentos. Dos vencimentos do prefeito, do vencimento do vice-prefeito, congelamento dos secretários. E aí a questão veio para mas estão aumentando o salário do prefeito, está aumentando, mas não aumenta o nosso. Não, isso, a legislação, né, porque o aumento de prefeito, vereador, vice, ele é feito de 4 em 4 anos. Ele é feito de 4 em 4 anos. Enfim, aí, quando não se há resposta, se há dúvida. E quanto mais dúvidas, gera confusão. Tá? Então, o prefeito... Aí teve uma fala que eu não... A interpretação, ela é um pouco complicada. Eu acho que não deveria ser feito. Que ele diz que ele diz o seguinte, né? Eu quero deixar aqui bem claro, algumas pessoas chegaram recentemente no município e buscam algumas ações de manifestações e movimentos que não são procedimentos habituais da nossa cidade. Pois bem, então é o seguinte, quem chega depois de Santana de Parnaíba não pode se manifestar,
porque já tem algo estabelecido, a verdade já foi imposta, ela não pode ser contestada. E aí ele vem, que movimentos são procedimentos habituais da nossa cidade. Que procedimentos que são habituais dentro da cidade? São os gestos do cala-boca, que ninguém pode falar mais nada, ninguém pode criticar. Você está entendendo? Porque assim, o funcionário público, ele é funcionário do Estado. O Estado é instituição, a prefeitura ele não é funcionário do prefeito, ele não é funcionário do secretário, ele não é funcionário do chefe. Ele é funcionário do Estado. Então, quando você fala dessas pessoas estão chegando, não dá uma impressão pejorativa disso? Pô, você está chegando agora e fica quietinho aí na questão? Então, aí ele falou isso. Eu quero deixar aqui um recado bem claro a todos que me conhecem o trabalho dessa cidade, que sou um professor de carreira, 18 anos nesse município. O único movimento que nós temos nessa cidade é o movimento de todos pela educação. Tá? Então, a gente... Quando se parte do poder público, essa tentativa de inibir os movimentos, a gente entra num caminho perigoso, tá? A educação, ela é construída através de contestações, sabe? Quem conhece um ambiente de sala de aula sabe muito bem que o ambiente ele é rico. Você está dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos, que são das mais diversas idades, as mais diversas origens, com conceitos religiosos diferentes, sabe? A sala de aula, eu costumo dizer que é uma Babilônia, cara, porque ninguém escolheu para estar naquela turma, nem o professor e nem os alunos, muitas vezes, e você consegue meio que administrar. Então, uma boa educação, ela é construída, tá? Ela é construída ao longo do tempo. E ela não pode ser instituída. Olha, tem que ser assim e pronto. Então, a gente está vivendo num momento que realmente tem que se tomar muito cuidado com o que se diz. Então, isso daqui, deixar bem claro que algumas pessoas chegaram recentemente. Então, se é algo de cunho pessoal, não se utiliza como um agente público, certo? Resolva-se. Agora, quando você coloca isso, você joga que algumas pessoas... houve concurso recentemente em Santana de Parnaíba, há 2 anos. Muitos dos diretores que estão aqui são pessoas que nem conheciam a cidade. Será que eu estou falando também para essas pessoas? Tem muitos professores que não são moradores de Santana de Parnaíba que chegaram agora. Será que eu estou falando para esse professor também? Será a generalização sempre é perigosa, né, cara? Cara. Generalizar é sempre perigoso. O próprio prefeito eleito ano passado, ele fez isso. Ele falou que toda a imprensa era vagabunda. Prefeito, mas não é bem assim. É fulano. Então fala, fulano e ciclano. Você não pode colocar dentro do mesma situação que há algumas, tá? Ou você guarda, porque a gente tem que entender, Lê, o seguinte: o funcionalismo público, independente se ele é concursado, se ele é comissionado, se ele é eleito, ele deve satisfação sim à sociedade, tá? Sim, os dinheiro público. Os pagadores de impostos são os verdadeiros patrões. Tá? Então, quando começar esse negócio assim, olha, eu sou, você não é, você está no momento. Tá? Então, a gente tem que lidar, e ainda mais uma secretaria tão, vamos dizer assim, uma secretaria, talvez a educação ou a saúde teve muitas baixas, mas quem mais sofreu ao longo dessa pandemia, cara, foi a educação, certo? A educação vem sofrendo, porque você está recolhendo cacos, não deu tempo ainda de juntar as peças. Você cada dia está recolhendo alguma coisa. Então, assim, o que se espera de um agente público, seja no seu cargo de chefia, é pelo menos não generalizar as questões. E quando vim com respostas assertivas, e não vim com pontos de interrogação. Não vim querer dizer que os hábitos aqui estabelecidos, eles têm que ser seguidos. Se eles estão fora da lei, algo que eu não acredito, porque a gente vive num país democrático, a gente respeita as leis, tá? Agora, se você não segue a cartilha de conduta estabelecida porque você acha que é certo ou errado, precisa reaver. Tá? Estamos falando de uma secretaria com orçamento de mais de 250 milhões por ano. Tá? Então, não ficou legal, secretário. Essa sua manifestação não foi bacana. Tá? Não foi bacana isso. Nós temos uma cidade, nós lutamos juntos pelo bem-estar dessa cidade, para que essa cidade avance. Eu acredito que uma cidade só consegue melhorar os seus índices se ela tiver uma boa educação.
Infelizmente, os índices de Santana de Parnaíba não estão sendo um dos melhores, quando comparativo, principalmente no ensino médio. Tá? Então, é importante reaver essas coisas. Então, se realmente há alguma coisa interna, resolva-se, mas não deixa que isso saia de uma maneira e não venha dizer, porque é homem público. E Santana de Parnaíba tem isso, né, cara? O atual prefeito agora falou coisa lá no passado, o secretário fala isso. Então, a gente espera que realmente as coisas elas sejam feitas de... Errar, todo mundo erra. Né? Errar, todo mundo erra. Mas não tente utilizar a instituição, tá, como meio para que a tal vontade ou tal cartilha, porque eu acredito que não há uma cartilha, né? Você trabalhou no poder público, eu trabalhei também. Sim. Não há nenhuma cartilha que olha, se não for desse jeito, você está contra a instituição. Não. Contra a instituição, ninguém se rebela. E se a pessoa que se rebela contra a instituição, ela precisa ser punida. Agora, criticar as ações e as atitudes adotadas, se não são legais, eu acho que isso daí é... Então, esse negócio, pessoas chegaram recentemente no município e buscam algumas ações. Todo mundo busca alguma coisa, secretário. E os educadores, eu acredito que buscam melhorar. Tá? Ninguém entra numa sala de aula disposto a não fazer nada ou criar intrigas. O senhor mesmo falou, foram 18 anos nesse município. Então, o senhor, melhor do que ninguém, conhece. Tá? Então, vamos lutar todo mundo, dar as mãos, repensar o processo de educação na nossa cidade, porque, como dizia lá, dinheiro tem. O que está faltando agora? É isso aí. Com isso, a gente encerra o Em Questão de hoje, agradecendo mais uma vez aí a presença de todo mundo, a paciência, dando boa noite aí para o meu amigo Raul da Silva, grande Raulzito, Tomás Yamamoto. A Adriana Vieira fez uma pergunta aqui, só vou respondê-la antes de terminar. Teria um canal onde poderíamos sugerir temas para o debate no programa? Você pode entrar na própria página do Facebook do Jornal Anhanguera, enviar para a gente lá, né, coisa. No site do Jornal Anhanguera, anhanguera.com.br, tem um botãozinho lá também do WhatsApp, que é o WhatsApp do Jornal Anhanguera. Dá uma clicada lá também pode, ou mesmo até pelo e-mail, que é o contato@oanhanguera.com.br. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até segunda-feira que vem, às 19h30. Estaremos aqui novamente aí para mais um Em Questão. Veridiano Peixoto, meu amigo de aventuras e de microfones, muito obrigado. Vamos que vamos. Até segunda que vem. Tchau. Tchau. Horário para começar, mas um horário sem muito acabar. Tchau, gente. Hoje a gente extrapolou. Tchau, tchau. Tchau.